Olá a todos, essa é mais uma aula integrante do curso de Introdução à Teoria Eletromagnética e nessa aula falaremos sobre circuitos elétricos com capacitores. Vamos nessa? A lei que permite o equacionamento de circuitos elétricos, ela se chama Lei de Ohm. É uma lei simples, mas que possui grande aplicabilidade, uma vez que ela permite o equacionamento de circuitos que envolvam resistores, capacitores e também indutores. Portanto, fazendo uma abordagem dessa lei pelo elemento mais simples que nós podemos ter dentro de um circuito, que é um resistor, toda vez que tivermos uma fonte na qual ela está inserida no nosso circuito, ela fornecerá uma corrente para o nosso circuito. Essa corrente, por sua vez, ela é variável e ela é a resposta do circuito aos valores nos quais nós temos de resistência, por exemplo. Portanto, nesse exemplo no qual nós temos, nós podemos perceber que há uma corrente passando pelo nosso resistor. Essa corrente, ela culmina, ela ocasiona em uma queda de tensão do nosso resistor, que é representada por ΔV, ou seja, há uma variação de tensão, ou também, usualmente em análise de circuitos, nós utilizamos o termo queda de tensão sobre um circuito. Portanto, a lei de Ohm, ela diz que a queda de tensão, esse ΔV representado no nosso vídeo, ele é dado pelo produto do valor da resistência vezes o valor da corrente que circula. A resistência, por sua vez, ela é uma grandeza diretamente ou intrinsecamente relativa ao material e também às dimensões do material que nós estamos fazendo a corrente circular e a corrente fluir por ele. Portanto, o valor da resistência do nosso material, ele é dado por ρ, que é uma variável, é uma grandeza do material. Cada material, seja ele alumínio, seja ele cobre, seja ele ferro, nós veremos que ele tem um valor de ρ, que também é conhecido como resistividade, vezes L, que é o comprimento do nosso condutor, dividido pela área de seção transversal. Portanto, nós podemos ver aqui a resistência, a corrente que circula pelo nosso circuito e também a queda de tensão. Essas três grandezas, essas três variáveis, elas são utilizadas e elas são necessárias para cálculo da lei de Ohm. Portanto, a resistência que nós acabamos de mencionar, ela tem a resistividade, que é dada pela letra grega ρ, que por sua vez, conforme mencionado, varia de acordo com o material. Eu tomei a liberdade de colocar a resistividade típica de alguns dos materiais. Nós podemos ver, por exemplo, que o vidro, que é tido como um dielétrico, ou também o isolante, ele tem um valor de ρ muito alto. Por sua vez, conforme nós podemos ver, alumínio e cobre têm valores de resistividade muito baixos. Valores de resistividade baixos culminam em valores de condutividade altos, tá? Uma vez que a condutividade é o inverso da resistividade. Podemos ver por isso, esse é um dos motivos pelos quais nós vemos instalações, principalmente de média tensão, em sistemas elétricos de potência, utilizarem ou condutores de cobre ou de alumínio. Nós podemos ver também que a prata possui um valor de resistividade ainda mais baixo do que o cobre ou alumínio. O motivo pelo qual nós não vemos prata e condutores de prata serem empregados é devido ao alto custo do material. Cabe à engenharia, por sua vez, conforme nós podemos ver, fazer uma análise de equipamentos e de materiais que tenham valores de resistividade adequados, mas também que tenham custos adequados em virtude da viabilidade econômica das soluções. Portanto, agora, falando sobre capacitores, nós começamos o nosso estudo na última aula, tratando na realidade do funcionamento dos capacitores, do princípio envolvendo a lei de Coulomb, conforme nós estudamos lá na nossa primeira aula. Agora nós vamos estudar a aplicabilidade de capacitores na resolução de circuitos elétricos. Conforme nós podemos ver no nosso vídeo, nós temos um circuito muito simples, no qual nós temos uma fonte de tensão fornecendo uma tensão V de T e um capacitor.
Podemos ver também que existe nesse capacitor uma queda de tensão, uma vez que a corrente, ou seja, a variação de cargas sobre o tempo, tem se depositado nos terminais do capacitor, no nosso vídeo, ocasionando, portanto, o aumento da tensão nos terminais desse. Em determinado momento, no nosso circuito, a tensão da fonte será igual à tensão nos terminais do nosso capacitor. Portanto, fazendo uma análise agora pelas equações que nós anteriormente já estudamos, nós temos que o valor de carga num capacitor ele é dado pelo produto da capacitância vezes a tensão nos terminais do nosso capacitor. Por sua vez, a definição de corrente elétrica, eu coloquei aí uma notação de tempo, porque nós vamos começar a trabalhar com essa notação de tempo, que ela vai ser muito útil para nós, quando nós principalmente formos trabalhar com os circuitos de corrente alternada. A corrente I de T, por sua vez, ela é a derivada de carga pelo tempo. Colocando a primeira equação na segunda, que nos dá a relação de corrente, nós temos que I de T é igual a C dV dt. Portanto, nós concluímos a partir dessa primeira equação ali destacada no nosso vídeo que a corrente em um capacitor ela é dada pelo produto da capacitância vezes a derivada da tensão no tempo. Integrando essa primeira equação destacada em ambos os lados e passando o dt multiplicando I de T, nós temos, por sua vez, a tensão nos terminais de um capacitor, que é dada que é numericamente igual a 1 sobre C, a integral de I de T em todo o período do nosso capacitor. Portanto, agora, com aquelas relações que recém obtivemos, nós iniciaremos estudos de situações um pouco mais elaboradas. Analisando a situação de um circuito C, no qual nós temos única e exclusivamente uma fonte e um capacitor chamado C1, nós faremos uso da lei de Kirchhoff das tensões. A lei de Kirchhoff das tensões nos diz que o somatório das tensões de uma malha ela é igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que a tensão que a minha fonte está fornecendo para o meu circuito e a queda de tensão que eu tenho no meu capacitor C1, elas têm que ser iguais, uma vez que eu tenho apenas esses dois elementos, um elemento ativo e um passivo. Portanto, nós temos que V de T menos V de C, que conforme nós estudamos no slide anterior é 1 sobre C1, a integral de dt é igual a zero. Caso nós derivemos dessa vez ambos os lados, eu vou derivar ambos os lados da minha equação, eu vou ter que dv de t sobre dt menos 1 sobre C1 I de T é igual a zero. Essa é a relação que mostra e utilizada para equacionamento desse circuito que nós podemos ver no nosso vídeo. Nós podemos perceber que conforme nós trabalhamos com capacitores, nós necessitaremos de utilizar ferramentas para resolução de equações diferenciais. Isso pode nos trazer um problema, uma vez que equações diferenciais muitas vezes não são elementares e não são rápidas na resolução. Hoje nós temos o artifício da computação, mas caso nós necessitemos resolver uma equação dependendo da equação diferencial analiticamente, isso pode levar um tempo considerável. Nós, nessa aula, falaremos também sobre fasores, que são uma prática e são uma ferramenta que nós utilizamos para que nós possamos sair das equações diferenciais, uma vez que conforme nós vamos aumentando o nosso circuito, nós vamos obter também maior complexidade nas equações que demonstram e que dão a lei e o comportamento do nosso circuito no quesito análise de valores de tensão, corrente, resistência e impedância. Tá? Vamos lá agora fazer uma análise do nosso circuito em série, ou seja, o nosso circuito com dois capacitores em série. Vamos dar uma complicadinha. Temos, portanto, um capacitor C1 e C2, uma queda de tensão, respectivamente, VC1 e VC2. Lei de Kirchhoff das tensões, conforme estudamos anteriormente, conforme vimos no último exemplo, ela vai ser igual a essa relação. Nós temos que a tensão no capacitor C1, VC1, ela é 1 sobre C1 integral de I dt. E o capacitor C2 é análogo. Portanto, essa é a equação que nós temos.
Bem, por sua vez, nós podemos colocar a nossa integral de I de T dt em evidência e temos que V de T é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 integral de I dt. Por sua vez, invertendo e comparando com a expressão inicial, que é a expressão elementar, nós temos que, na realidade, C da expressão geral é igual a C1 vezes C2 sobre C1 mais C2. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero facilitar e quero demonstrar como é que nós fazemos o cálculo de capacitores em série. Como nós calculamos a capacitância equivalente? Nós temos, portanto, da última equação que C é igual ao produto pela soma dos capacitores. Nós temos que, quando nós temos dois capacitores, dois resistores em paralelo, nós podemos utilizar o produto pela soma. Nesse caso, nós temos dois capacitores em série que também a capacitância equivalente deles é dada pela relação de produto pela soma. Portanto, nós podemos constatar que, fazendo uma analogia com resistores, capacitores em série são análogos a resistores em paralelo. São o oposto. Tá? Vamos agora fazer uma análise do circuito de capacitores em paralelo. Vamos ver como é que a coisa se comporta. Temos, nesse caso, a aplicação da lei de Kirchhoff das correntes, que é bem intuitivo. Nós temos uma corrente I1, que está saindo da nossa fonte V de T. Essa corrente ela está se dividindo em uma parcela IC1 mais IC2. Vamos escrever isso aqui. I de T é igual a IC1 mais IC2. Perfeito? Nós temos, por sua vez, que a queda de tensão no capacitor C1 ela é igual a V de T, uma vez que o circuito é um circuito em paralelo. Portanto, V de T é igual a VC1, que é igual a VC2. Tá bem? Vamos lá. V de T, conforme estudamos, é 1 sobre C1, né? Ali na análise do capacitor C1, a queda de tensão em C1 é V de T. Nós já descobrimos isso. E ela é dada por 1 sobre C1 integral de IC1 de T dt. Vamos, nesse caso, derivar ambos os lados. Nós vamos obter aqui I de C1, a corrente circulante no capacitor C1, ela é o valor dessa capacitância vezes a queda de tensão dele, vezes a derivada, da queda de tensão dele, conforme nós já estudamos. Analogamente, nós vamos ter o valor de IC2, tá? É um processo semelhante. Portanto, a corrente I de T, ela é dada por esta relação. Bem, vamos lá. Fazendo as passagens e as manipulações para simplificação, nós vamos chegar que a corrente circulante I de T, ela é o somatório do capacitor C1 mais C2 vezes dV de T. Por sua vez, integrando de ambos os lados, nós vamos ter que a tensão da fonte ela é 1 sobre C1 mais C2 integral de I de T dt. Como eu falei no passo anterior, nós integramos ambos os lados. Tá bem? Já que nós temos uma igualdade, isso é possível. Vamos lá. Temos, portanto, que V de T é o inverso de C1 mais C2 integral de I de T dt. Comparando com a expressão inicial que nós tivemos, nós podemos ver que C é igual a C1 mais C2. Tá bem? Portanto, agora nós podemos constatar que quando nós temos capacitores em paralelo, a capacitância equivalente ela é dada de modo análogo à situação na qual nós temos resistores em série. Tá? Quando nós temos resistores em série, nós somamos o valor das resistências para que possamos obter uma resistência equivalente, e quando nós temos capacitores em paralelos, também nós somamos os valores das capacitâncias para obtermos o valor de capacitância equivalente. O cálculo de capacitância ou de resistência equivalente, ele é muito útil para emprego daquela lei inicial que nós vimos, que é a lei de Ohm. Nós vamos ver o porquê. Bem, até agora nós vimos que as coisas não são tão fáceis quando nós trabalhamos
com equações diferenciais. Nós necessitamos de técnicas para resolução das equações, nós necessitamos de condições de contorno. Isso muitas vezes não é fácil de obter e, conforme eu falei, conforme nós vamos aumentando o tamanho de nossos circuitos, esses circuitos, por sua vez, vão tendo uma maior complexidade na sua resolução e no seu equacionamento. Bem, pensando nisso, Steinmetz, ele, que foi um cientista, ele desenvolveu o método fasorial, que é um método que, apesar de utilizar números complexos, ele facilita a resolução de circuitos em corrente alternada. Tá? Nós estamos trabalhando com correntes alternadas aqui. Portanto, no nosso circuito inicial, caso nós tenhamos uma tensão V de T senoidal, nós vamos ter uma relação V de zero, que nada mais é do que o valor maior. O meu cosseno, o meu seno, ele nada mais é do que um valor que varia de menos 1 a 1. Tá? Portanto, caso eu tenha a minha amplitude, caso eu tenha uma fonte que me dê mais ou menos 15 volts, eu vou ter, nesse caso, minha amplitude da minha fonte, que vai ser igual a V0, vezes o meu cosseno. Uma vez que essa fonte vai variar, nós temos uma fonte senoidal e, portanto, nós temos um regime de tensão alternada. Tá bem? Bem, a carga nos terminais de um capacitor, ela também pode variar. Ela variará senoidalmente, uma vez que a carga ela depende do valor da minha tensão. Tá? Então, eu vou ter minha amplitude de carga, que é zero, vezes o cosseno, uma vez que Q é igual a C vezes V. Né? Bem, a fórmula que relaciona corrente e carga elétrica, conforme nós vimos anteriormente, é dada pela derivada de dQ dt é igual ao meu valor de corrente. Tá? A minha variação de carga no tempo é o meu valor de corrente. Eu posso fazer a derivada, uma vez que o meu Q é igual a CV, eu posso fazer a derivada de dQ dt, e nesse caso é dado, como eu tenho um cosseno, essa é a equação que nós temos. A derivada do cosseno é menos seno. Fazendo a derivada, nós vamos ter a seguinte relação. Eu posso relacionar seno com cosseno, ou seja, esse valor que eu tenho de I de T, que ele contempla um seno, caso eu coloque um fator π sobre 2, eu posso transformar isso em cosseno através da relação de somatório de senos e cosseno. Portanto, a minha corrente alternada com o capacitor, ela é dada por essa relação I de zero, cosseno de ômega de T mais φ, que é uma fase, π sobre 2. O que eu quero chegar com isso? Por que eu estou trabalhando com esses cossenos e senos? Bem, nós estamos vendo aqui que isso não é muito elementar, uma vez que nós ainda estamos no regime do tempo, nós temos um ômega de T, então nós estamos no regime do tempo. Bem, analisando as relações obtidas de tensão e corrente anteriormente, nós percebemos que em um capacitor a tensão ela é atrasada da corrente de π sobre 2. Por quê? Em um capacitor, para que nós possamos ter tensão alternada, para que nós possamos ter tensão nos terminais do nosso capacitor, nós precisamos que uma corrente, ou seja, que cargas elétricas no tempo vão se acumulando ali. Uma vez que as cargas vão se acumulando, conforme estudamos o funcionamento de capacitores na última aula, nós temos um valor de tensão ali nos terminais do nosso capacitor. Tá? Nós constatamos aqui matematicamente que em um capacitor, portanto, a tensão é atrasada da corrente de π sobre 2, tá? De 90 graus. Portanto, nós temos as relações do domínio do tempo. Utilizando a relação de Euler, nós podemos transformar essa equação de V de t em um V fasorial, ou seja, nós passamos isso do domínio do tempo para o domínio da frequência. Tá? Nós vamos ter o que aí? Nós vamos ter uma relação no nosso plano complexo. Portanto, nós temos o nosso fasor V, nosso fasor I, o ângulo de defasagem sigma, e nós vemos que a tensão está defasada na corrente de 90 graus. Portanto, o fasor corrente tem uma defasagem de 90 graus do fasor de tensão. Tá? Bem,
Nós podemos perceber isso e nesse regime nós estamos no plano complexo, nós temos um eixo real e um eixo imaginário. Nesse plano complexo, esse conjunto de fasores, tensão e corrente, eles têm uma velocidade, eles estão em movimento harmônico em ômega, que é 2πf. Portanto, se nós trabalharmos com uma frequência igual a 60 Hz, por exemplo, nós temos esses fasores em velocidade angular de 2πf, tá bom? Bem, portanto, no domínio do tempo, nós podemos fazer a aplicação direta da lei de Ohm, conforme nós podemos ver. V sobre I, ao invés de nós termos uma resistência, nós chamamos isso de uma impedância, que é dada por um valor de resistência, valor ômico, uma parte real, mais uma parte imaginária que tem um J. Usualmente, nós trabalhamos com a notação fasorial utilizando a notação I. Nesse caso, nós adotamos o J porque I é tradicionalmente utilizado como corrente elétrica. Então, para não ter confusão, nós trabalhamos com a notação J, mas é apenas uma questão de notação para não haver confusão. Portanto, nós temos uma impedância, R mais JX, conforme nós podemos ver, tá? Que é dado por Z. Essa impedância, ela tem uma parte real e uma parte imaginária. Essa parte imaginária, por sua vez, ela é dada em um capacitor por uma variável, por uma equação chamada de reatância capacitiva, que é dado por menos 1 sobre J ômega C, onde ômega é 2πf. Portanto, nós podemos perceber aqui que caso nós fizéssemos uma abordagem naquelas situações nas quais nós trabalhamos com derivadas integrais com fasores, nós apenas necessitaríamos e poderíamos fazer o equacionamento dos nossos circuitos utilizando álgebra simples, caso nós empregássemos fasores. Portanto, o grande segredo e a grande utilidade do fasor é isso. Nós sairmos do domínio do tempo, passarmos para o domínio da frequência em sistemas de corrente alternada e aí, por sua vez, fazemos uma análise pura e simplesmente algébrica do nosso circuito. Isso é muito utilizado e nas próximas aulas nós continuaremos a falar de fasores. Portanto, eu gostaria de agradecer a audiência, aos alunos que têm acompanhado essas videoaulas. Espero que essas videoaulas estejam sendo de grande valida e de grande utilidade. Desejo boa sorte nos estudos e até a próxima, pessoal. Até mais.